Olá pessoal, Felipe Guimarães aqui mais uma vez para a gente poder estar falando um pouquinho mais sobre soluções em energia, sobre o que, a nossa especialidade, que são no-breaks, Então o intuito aqui, como sempre, é compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. E hoje eu queria trazer um tema, que é um tema que a gente discute muito aqui na empresa, muita gente procura a gente para falar sobre isso, para perguntar sobre isso, principalmente em projetos muito grandes. Isso é um tema muito relevante, que é comprar um no-break único para tudo que eu preciso ou comprar diversos no-breaks. E aí, isso aí é aquela temática de centralizar tudo num único no-break ou descentralizar comprando diversos no-breaks para colocar na tua empresa. Então, obviamente, como em tudo na vida, existe prós, existem contras, vale você analisar com o teu time, entender questões de investimento, mas certamente o que eu quero passar aqui para vocês são os insights que a gente tem no dia a dia, é o que a gente conversa com os nossos clientes, é como a gente orienta eles normalmente nesse dia a dia, trazendo informação relevante dos prós e dos contras para você poder avaliar. Legal? É óbvio também, vale comentar o seguinte, tudo vai depender muito da tua criticidade, tudo vai depender muito do que você tem como... Vou dar um exemplo aqui, e aí um exemplo muito prático disso é assim, todo mundo que compra no-break com uma fala muito comum no no-break é: cara, eu compro no-break para o meu no-break, quando faltar energia, eu não ter problema. Eu compro no-break para quando tiver pico de energia, cara, minha máquina não parar, minha máquina não queimar. E eu falo isso, quem me conhece já ouviu essa fala, normal, e eu te pergunto o seguinte: um avião, quando você vai voar, você entra no avião pensando ou imaginando que ele foi feito para cair? Certamente não. Mais um no-break, mais um avião eventualmente cai. Isso acontece também com o no-break. O no-break, quando ele é construído no teu projeto, ele também não é feito para parar, mas ele é um produto eletrônico, então eventualmente ele também para, por motivos diversos, defeito, falha, falta de manutenção, enfim, esse não é o ponto aqui hoje, mas entendendo isso, entendendo que o no-break também pode te deixar na mão, essa já é a primeira abordagem que eu faço, a depender, obviamente, da tua criticidade. Então vamos pensar aqui em algum cenário, num cenário hospitalar, onde você tem ali uma ala inteira de um centro cirúrgico, ou então uma ala inteira de UTI, e aí você tem um único no-break alimentando todo aquele andar. O no-break parou, Felipe, desligou tudo, desligou o centro cirúrgico, desligou UTI neonatal, desligou o respirador, desligou tudo. É uma decisão inteligente deixar um único no-break? Não é uma decisão inteligente. Então, o que a gente faz, o que a gente pensa? A gente pensa em cenários críticos. A gente pensa onde, cara, eu posso pulverizar os meus pontos de falha. Então, eu tenho, 10 centros cirúrgicos. Por que não colocar 2 no-breaks para alimentar toda a ala do centro cirúrgico, descentralizando assim os no-breaks? Ou por que eu não coloco um no-break em cada centro cirúrgico, fazendo com que o centro cirúrgico fique independente? Ou então eu vou além, Eu vou além. Por que não? E aí a gente já fez isso em alguns hospitais, tá? Por que não colocar um no-break em cada centro cirúrgico e um no-break como backup de todos eles? Com o sistema automático ali. Então isso é uma coisa para se pensar. É aquela velha dinâmica, aquele velho pensamento. Quem tem um, não tem nenhum. Então essa é a primeira dica, a primeira questão que eu queria trazer aqui, para a gente refletir. Então, o segundo ponto é o seguinte: Felipe, eu quero ter um prédio aqui, já aconteceu isso, por acaso era um hospital também, mas poderia ser um supermercado, um shopping, poderia ser qualquer tipo de cenário, um data center. Felipe, eu tenho um no-break de 300 kVA que vai aguentar a energia aqui do prédio inteiro, toda a parte de computadores, câmeras, sistema de segurança. E aí eu fiz uma única pergunta para esse cliente. Eu fiz a seguinte pergunta: se esse no-break parar, o que acontece? Ele, não pode parar jamais. Eu falei, cara, peraí. Eu fiz uma pergunta, ele pode parar, pode acontecer. Se acontecer, e aí ele, cara, não tinha pensado nisso. Eu falei, cara, então vamos numa outra situação. E se você precisar da manutenção nesse no-break? Você não consegue dar manutenção com ele funcionar, com ele é arriscado. Você precisa, de fato,
desligar, parar, testar, limpar, trocar peça, trocar bateria, trocar componente. O que você faz com esse no-break parado? Percebe? Então você tem aí uma questão de, cara, seria muito melhor se em cada andar tivesse um no-break e você tivesse um no-break de backup para todos eles, ou então mais de um no-break por andar, ou até por departamento, uma coisa, né, mais individualizada. Não estou nem chegando no nível de colocar no-break por cada máquina, né? Claro que você pode botar, vou botar um no-break individual por cada máquina, mas aí talvez você vai pulverizar tanto que você vai perder qualidade, porque esses no-breaks menorzinhos, né, não tem tanta qualidade de tecnologia assim, mas é uma forma de pensar. Percebe que o que eu estou dizendo até aqui não é uma, como é que eu vou te dizer, não é uma regra, porque não existe uma regra. Não existe uma regra. O que existe é você, na hora de comprar um no-break, não atirar de uma vez só. Vou comprar um no-break porque eu preciso de um no-break e vamos em frente. Existe, cara, vamos pensar juntos? Vamos pensar nos cenários adversos? Vamos pensar numa situação... Você quer ver uma situação aqui muito comum, mas muito comum, de cliente ligar desesperado, querendo alugar uma máquina urgente porque o no-break parou e o no-break não tinha quadro de manobra, o no-break não tinha possibilidade de bypass e ele parou toda a operação porque o no-break só parou. E aí você pensa, cara, até deslocar um técnico, cara, mesmo que você tenha uma SLA de 2 horas, está disposto a parar a tua operação por 2 horas? É viável isso? Então, assim, centralizar ou descentralizar o no-break é sempre uma discussão a ser feita entre o teu time técnico e o time técnico, né, da empresa a qual de repente você vai comprar o no-break, que pode ser a nossa empresa, Techsys, ou qualquer outro fornecedor que eventualmente você vai comprar, mas é uma discussão válida. Então a minha recomendação para você é: não faça simplesmente o que você sempre fez, não faça simplesmente o que você da forma como você sempre comprou. Precisa da nossa ajuda? Liga aqui no nosso 0800 ou liga aqui na nossa central de atendimento, certamente vai ter alguém que vai te ajudar. Ou então, não, Felipe, eu não quero falar com vocês, eu já tenho um fornecedor, não tem problema, conversa com ele. Mas a nossa recomendação é que você de fato discuta isso, coloque isso na mesa, porque sempre existe possibilidade de você melhorar o teu ambiente a depender de como você vai ajustar isso. Vou dar um exemplo aqui prático. De uma vez, o cliente ele tinha um no-break central, tá? Tinha um no-break lá de 100 kVA, alimentava o prédio inteiro, e aí ele precisou alimentar a partir de então um andar novo, uma ala nova que foi construída. E aí, aquela ala nova, ela ia consumir assim, tipo 10 kVA, era bem pouquinho. Cara, mas ele já tinha um no-break, então o que ele precisava fazer? Passar cabeamento lá do andar onde estava o no-break até essa ala nova. O que aconteceu? Era muito distante e era muito caro. Era o investimento que ele ia fazer, tanto em cabo quanto em mão de obra, para poder passar um cabo do no-break existente até a ala nova, era 3 vezes maior, o investimento era 3 vezes maior do que o no-break monofásico de 10 kVA. Então, nesse caso, fazia muito sentido não centralizar. Aí você fala assim, Felipe, mas aí você vai começar a pulverizar no-break, vai ter um monte de no-break para dar manutenção. Então, depende. Percebe como depende? Percebe como o investimento ele pode ser diferente, mas pode funcionar também? Você pode colocar isso na rotina da manutenção, enfim. Então, existem possibilidades a serem feitas e a gente pode te ajudar, tá bom? Não quero que esse vídeo fique longo, espero poder ter te ajudado com a nossa opinião aqui sobre essa questão de no-break, centralizar ou não centralizar. Se ficou alguma dúvida ou se você tem uma situação hoje que você quer falar a respeito disso, liga aqui para a Techsys, nosso time vai te ajudar, nosso time é especializado, faz isso todo dia e vai ser um prazer, uma honra falar contigo, tá bom? Espero ter ajudado e eu vejo você no próximo vídeo.